Perfeito. E Grings estava sério ali, quase taciturno, ouvindo o Romero Não estava Carvalho. concordando comigo, ele estava pensando como que ele ia discordar. Eu estou discordando dele, mas eu estou pensando como eu vou falar tudo isso, né? Como você vai defender o seu ponto de vista? Não, isso é bacana. Olha só, nós falamos na live do Led Zeppelin 1 que a revista americana... O Romero participou aí, não lembra? Participou, não lembro, tudo bem. Mas eu entendo o Romero porque ele está numa fase da vida dele que ele está bastante ocupado com o trabalho acadêmico dele. Isso é completamente compreensível. Mas a revista norte-americana KG disse que na época que em 44 minutos o Led Zeppelin tinha inventado os anos 60 em pleno final dos os anos 70 em pleno final dos anos 1960, né? O que eu não acho exagero, porque aquele álbum realmente o primeiro álbum do Led Zeppelin é assombrosamente um dos álbuns de estreia mais impressionantes do rock, né? Dessa virada de décadas. Mas eu acho que toda essa promessa do Led Zeppelin 1, ela se consagra no Led Zeppelin 2. Apesar de eu encontrar fillers nesse álbum, ou músicas que eu acho que não são tão legais, principalmente as do lado B, duas do lado B, inclusive. Olha aqui, a live do Led Zeppelin 1. Márcio Grings, Lúcio Brancato e Pitadas do Sal. A memória do Romero... É melhor que a nossa. Lúcio Brancato, meu amigo Lúcio Brancato. Mas você não pôde participar por algum motivo. Você sabe que você foi convidado. Você chama... foi convidado. Convidado, eu tenho certeza que você foi. Vamos ficar na dilema do Grings com o Pink Floyd aqui. Agora tu tem uma para falar, para chamar de sua, que tu não fez, Romero. Na verdade, bicho, eu que arquitetei isso, tu ficar de fora, para tu ter uma também, né, cara? Daí eu fico com o Pink e tu com o Led Zeppelin, entendeu? Então é isso. Tá vendo? Bom, consequentemente, queria dizer o seguinte, para seguir o baile aqui, então, nisso que eu havia que eu estava falando, eu acho que o Led Zeppelin 2, na verdade, olha só, eu vou fazer o seguinte, primeiro um exercício para me lembrar do Márcio com 15 anos, em 1985, épocas de imaginação fértil, descobertas adolescentes, eu era um garoto de 14, 15 anos, só vendo filme antigo na TV, aquele delay danado da década passada, pegando aqueles discos todos, tentando ouvir o que eu ainda não tinha ouvido, dias de imersão nos meus HQs, tempo em que a gente só sabia de música ou tinha informações em revistas. Eu lembro do segundo caderno da revista do jornal Zero Hora, ao qual eu também me inteirava de algumas coisas. Bom, eu comprei o meu exemplar, como eu disse, do Led Zeppelin 2 em 26 de dezembro de 1985, na loja Bob Som, em Santa Maria. Meu terceiro disco do grupo. Depois eu comprei o Led Zeppelin 1, como eu falei para vocês no início. E, cara, é um disco que embalou o meu verão 85, 86, eu vou dizer isso, né? Ouvi pra caramba. Eu vou dizer que os rocks pesados, os rádios pesados, como Wall a Lot of Love e Heartbreaker, são músicas realmente muito impactantes para um garoto, ainda são hoje, né? O Embalo Mágico, The Rame Along, é uma música que ainda hoje me diz muito. Sacologiei pra caramba com Lemon Song, eu gosto demais dela ainda, depois eu quero falar mais sobre ela. E abrir aquela capa e ficar olhando aquilo tudo, tentando imaginando quem eram aqueles rostos, era uma coisa que realmente me seduzia muito, né? Vale lembrar que em números aferidos, o Led Zeppelin 2 vendeu mais de 12 milhões de cópias, né? Esses números, eles, na verdade, eles são vagos, né? Porque eles se baseiam basicamente em vendas no Reino Unido e Estados Unidos, ou seja, vendeu muito mais do que isso, né? E ele foi um disco que desbancou das paradas o Abbey Road, né, cara? Então, tipo, não é pouca coisa, né? Vamos lembrar também que o Jimmy Page tinha 25 anos, o Joe Paul Jones tinha 23, o Plant e o Bonzo só 21 anos. Eles eram muito jovens. Vamos lembrar também que ele foi concebido durante um período bem difícil, entre janeiro e agosto de 69, um período que o Led fez praticamente 100 shows dos dois lados do Atlântico, né? Então, tipo, não era muito fácil gravar esse disco, por isso que ele tem um som. Se a gente perceber, o som do Led Zeppelin 2... Ele foi gravado em vários estúdios, né, Grings?
Se eu não me engano, foram 8 ou 9, né? E aí vamos lembrar o seguinte: se a gente ouvir o som do disco, ele não tem um som tão amarrado quanto o primeiro. É um som mais... Eu acho o som até mais opaco, é um som mais grave, menos brilhante. Bem menos brilhante que o Led Zeppelin 3, por exemplo. E bem menos, vamos dizer assim, com uma linha editorial como o primeiro, que é um disco que foi gravado num estúdio só e naquela sentada, né? O processo criativo do álbum, vamos lá, eles compunham em quartos de hotel, gravavam guias em estúdios londrinos, o que estava disponível, vocais em Los Angeles, uma harmônica no Canadá, em Vancouver, mixagem em Nova York, ou seja, foi tudo... Isso de alguma forma emprestou um rosto bem multifacetado para esse disco, né? E com tudo isso que você está falando, eu ainda acho o álbum coeso, viu? Não, cara, e aí vamos botar na conta do pessoal que mixou e masterizou esse material, Ed Kramer e o Jimmy Page, que estavam ali nas picapes, né? Eu vou lembrar também que o Richard Cole... Fala. Não, eu não gosto de te cortar, não, porque você sempre tem um raciocínio muito... Mas esse ponto do som dos discos do Led Zeppelin, do primeiro, do segundo, esse ponto é essencial, porque eu acho que é uma questão que define não só o som do Led Zeppelin, mas vai definir o som do que você quer fazer com rock and roll. Eu preciso de um baixo nesse volume, eu preciso de uma guitarra dessa estridência, eu preciso de uma bateria nesse nível, eu preciso de um vocalista que cante como se ele estivesse berrando ao vivo, como se não tivesse amanhã para ele. No estúdio. Não ao vivo. No estúdio. E isso define para sempre o som do rock. Todo mundo vai fazer assim depois. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Desculpa. É só porque eu nunca ia lembrar de falar isso aqui. Tá? Boa. Tudo certo, mas é o seguinte, assim, então... por exemplo, na biografia do Richard Cole, ele fala isso, né? Que ele enrolava as fitas em papel alumínio e levava isso nos voos de show para show. Imagina só, cara. Imagina perder um negócio desse, né? Imagina danificar um material desse. Então, assim, foi um processo completamente diferente do primeiro disco, que a gente falou bastante aqui. Foi um processo completamente do terceiro disco. Também tem um lance meio de imersão num lugar, de gravar isso meio numa sentada só. E talvez, eu acho que esse foi o disco do Led Zeppelin que levou mais tempo a ser gravado. Isso, e de toda maneira, de todo modo, esse é um disco em que, partindo novamente de uma matriz blues, potencializado novamente por riffs, pelo exército de guitarras do Jimmy Page, agora com mais efeitos, agora com mais truques de estúdio, com muitas camadas, resulta isso num álbum que é o álbum mais pesado do Led Zeppelin, é bem mais pesado que o primeiro, por exemplo, né? E tem um som abafado dessa virada de década que me agrada muito. Eu vou dizer o seguinte, muito. Tanto que isso eu acho que baseou basicamente o meu ouvido. Eu ainda escuto. Pegar uma faixa como, por exemplo, Bring It Down Home, cara, a forma como o vocal do Robert Plant foi gravado, a forma como a gaita de boca soa, a forma como a banda abre quando entra a parte mais elétrica, o nível de sons médios, a forma como os agudos, as divisões nas caixas, a gaita numa caixa, a guitarra noutra, tudo isso desenhado pelo Kramer e pelo Page me soa ainda assim exuberante, cara, exuberante. Ou seja, é um trabalho que, apesar de toda essa colcha de retalhos de vários estúdios, cada estúdio empresta uma atmosfera própria, a gente sabe disso, né? Então eu imagino que eles tiveram muita dificuldade na hora de amarrar esse som. A gente sabe também que tiveram muitas poucas Travou? Travou? Voltou? Salvo mutado. Voltou, deu uma travadinha. Voltou. Você estava falando assim, a gente sabe também que... Aí travou. A gente sabe também que não é tão fácil assim. Cada estúdio, acho que é isso que eu tinha falado, cada estúdio empresta um clima próprio, uma atmosfera própria, né? Então isso de alguma forma... como um novo instrumento, o estúdio também, né? Assim. Então na hora de montar tudo isso não deve ter sido fácil. E aí a gente já falou sobre isso em algumas lives, o quanto o Jimmy Page tinha uma experiência gravando como session musician, trabalhando com vários produtores, aprendendo. Nessa trajetória toda, ele se tornou um cara... Ele disse o seguinte, isso tá nesse livro aqui, ó,
que eu acho interessantíssimo. Nesse livro aqui, que é um livro de entrevistas do Page, que eu recomendo, inclusive, do Brad Tolinski. Ele disse que ele trocava com frequência os engenheiros de estúdios porque ele queria simplesmente ter a propriedade do som do Led Zeppelin. Não queria que ninguém fosse acreditado. O som do Led Zeppelin é do Ed Kramer. O som do Led Zeppelin é do engenheiro tal. Não, o som do Led Zeppelin é pelo Jimmy Page. Ele tinha essa vaidade de dizer que ele sabia o som que ele queria. Então, eu acredito muito nisso, inclusive, porque ele sempre foi um grande guardião da marca, né? Então, por mais que ele estivesse trabalhando com um cara experiente, o cara que, por exemplo, que fez o som que a gente conhece do Jimi Hendrix, que é o Kramer, ele estava ali, aprendendo com ele, trazendo a bagagem dele, empacotando esse som todo da maneira que ele queria. E com isso tudo entre turnês, né, cara? Imagina, às vezes, talvez, ressacado de uma noite anterior, indo para o estúdio, tendo que gravar alguma coisa, tendo que... E a mixagem foi muito rápida, muito rápida. Claro que aí 2 caras experientes conseguiram fazer isso rapidamente, né? Mas apesar de tudo isso, e apesar de ter algumas coisas que eu não gosto no disco, o Led Zeppelin 2 talvez seja o segundo ou terceiro do Led Zeppelin que eu mais ouvi na minha vida. Eu não tenho dúvida disso. É um disco que ainda hoje faz um barulho danado na minha orelha, é um disco que ainda hoje me agrada muito pelo seu som, isso por algumas músicas específicas, que a gente vai falar depois. É um disco que eu amo demais, cara. Eu amo demais, e eu acho que tem esses... Realmente, se o primeiro disco definiu o som dos anos 70, o Led Zeppelin 2 era o próprio som dos anos 70, com alguns meses de antecedência. Isso que o Romero trouxe ali, eu concordo demais, assim, que esse álbum realmente formatou o som do rock and roll que viria, né, a se propagar durante a década de 70 e influenciou dezenas de bandas, né, de como gravar, de como deve soar num álbum, num disco, uma banda de rock and roll. Achei legal esse comentário aqui do Afonso. Ele falou assim, até o pai dele se impressiona com o baixo do John Paul Jones em The Lemon Song, mesmo sendo ouvinte de MPB. Ele pergunta, quem é um rapaz do baixo? Ele perguntou pro Afonso ao passar ouvindo a música, né? Muito bom, muito bom. Valeu, Afonso.